cumprimento a todos aqueles que nos assistem habitualmente neste nosso programa de cunho acadêmico, mas também opinativo, Pinga Fogo, patrocinado pela Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento as minhas melhores saudações. Sabem muito bem todos que sempre podem prestigiar esta nossa programação enviando-nos perguntas pelo e-mail pinga.fogo@arispe.com.br pinga.fogo@arispe.com.br. Como de hábito, estamos aqui com a elevada presença do Dr. Narciso Orlandi Neto, que dispensa apresentação, e hoje ao lado de duas eminentes registradoras aqui no estado de São Paulo, minhas estimadas amigas e muito competentes, como todos terão oportunidade de confirmar, porque já tem nome bastante nesta nossa área do direito registral. Ao lado esquerdo aqui a doutora Naila de Rezende Ruri, que é de Votorantim, instalou lá o cartório de registro de imóveis e anexos, aliás, é um anexo que possui o registro civil das pessoas naturais também. Ela foi aprovada aqui no 5º concurso de São Paulo, no ano 2009, concurso que foi presidido pelo meu estimado amigo, desembargador Wandercy Álvares, e da qual banca participaram o não menos meu eminente amigo Luiz Paulo Aline Ribeiro, a querida Cláudia Tabosa, Greco Tabosa, esposa de meu amigo, fui amigo do pai dele também, o Fábio Tabosa, desembargador Fábio Tabosa, e do Marcelo Fortes Barbosa, filho cujo pai também foi muito meu amigo, foi nosso amigo, grande Marcelão, que faz muita falta à magistratura de São Paulo. E ao meu lado direito, a doutora Paula de Castro Ribeiro Macedo. Aqueles que forem consultar pelo nome, lembremos que o Paula dela é o Paula italiano, que se escreve Paola, que aqui no Brasil se tem o mau jeito de se pronunciar como se fosse com O, Paola. Paula de Castro Ribeiro Macedo, que era advogada até o ano 2009, fez mestrado nos Estados Unidos e também é do concurso de 2009, 5º concurso, e hoje responde pelo cartório de registro de imóveis e anexos da cidade de Taubaté. Eu, portanto, estou muito satisfeito com a presença das duas aqui e passo a fazer uma pergunta reiterando e vou dirigi-la ao doutor Narciso por se tratar de uma questão de protesto. O doutor Mauro Antônio Rocha, que é um advogado extremamente atuante aqui na cidade de São Paulo, e cuja presença aqui entre nós é muito instigante. Ele é um bom pensador e está evidentemente em uma ascensão intelectual que é notória. Ele insiste numa pergunta que já foi objeto de resposta aqui, doutor Narciso, mas uma resposta que nós também não ficamos um pouco atônitos com o tema. É o seguinte, dando-se uma situação de cancelamento de protesto já extraído, o cartório de protestos em que este ato foi assentado emite uma comunicação, esse é o fato concreto, emite uma comunicação ao interessado, devedor, cujo nome consta do protesto, para que este, querendo, proceda ao cancelamento, já autorizado pelo pagamento do débito. Mas, há tanto, junta, em anexo, um boleto com o valor correspondente a este cancelamento. E ele põe em dúvida se não tendo solicitado o serviço, se seria possível já a expedição de um boleto, digamos, que impulsionasse esta cobrança. E eu queria ouvir a sua opinião. Na primeira vez que o doutor Mauro perguntou, eu não tinha entendido direito a pergunta, eu não sabia dessa comunicação, não sei se todos os protestos encaminham isso aos devedores depois do pagamento, e não sei se funciona só para protesto de certidão de dívida ativa, não sei. Mas talvez o tabelião tenha tido a boa vontade de convidar, de resolver um problema do devedor protestado para cancelar rapidamente aquele protesto, não sobre as consequências do protesto. Mas realmente a forma utilizada não é das melhores. Se causou essa má impressão no doutor Mauro, que é um advogado, eu imagino a má impressão que causa ao leigo. Receber um boleto de cobrança com data de vencimento sem ter solicitado absolutamente nada.
pode não ter vício na origem, mas realmente a consequência é muito séria. Eu acho que deveria ser, pelo menos, evitada a emissão do boleto, que mande a carta dizendo que o protesto pode ser cancelado a qualquer momento, mas sem um boleto, com data de vencimento ainda. Isso lembra aquela prática de mandar cartão de crédito sem ter sido solicitado, né? Parece que não fica bem também. De contribuição, boleto de contribuição sem ter... O ideal seria que o doutor Mauro, talvez, é uma sugestão a fazer isso aqui, de ordem prática, consultasse a vara de registros públicos aqui da capital, a primeira vara que detém a corregedoria permanente, para verificar. Não se trata de representar contra a prática, se trata de consultar sobre a conveniência de manter-se uma prática, que, volto a dizer, ela não é ilegal no sentido de que esteja fazendo uma cobrança indevida, nada disso, mas não parece bem, não parece bem. Bom, vamos também ainda continuar com uma pergunta do doutor Mauro, mas agora porque as doutoras Naila e Paula falavam-me aqui há pouco de alguma divergência com a resposta anterior acerca desta matéria que já foi discutida aqui com a presença da nossa estimada registradora de Diadema, doutora Patrícia Ferraz. Doutor Mauro diz o seguinte, o texto é dele: é claudicante a redação dos dispositivos trazidos pela Lei 13.465 de 2017. E aí vem, lá adiante, com as seguintes questões. Primeiro, a culta e respeitada doutora Patrícia Ferraz, ele aponta até, é tão cuidadoso que aponta até o momento do vídeo, 9 minutos e 21 segundos, disse que aceitaria a apresentação da guia do ITBI antes do prazo de 30 dias, mas que a consolidação só seria verbada no prazo legal. E diz ele, com devido respeito, esse procedimento contraria a lei e é bastante perigoso, uma vez que o devedor tem o direito de pagar as parcelas vencidas de despesas no mesmo prazo e não estará obrigado a restituir o valor recolhido intempestivamente pelo credor. Pois adiante prossegue. Seja o prazo de 30 dias peremptório ou não, há uma questão adjacente, que embora cerebrina é possível e provável. Credor e devedor têm o mesmíssimo prazo. O último momento de funcionamento do ofício de registro em determinado dia, que é o final desse prazo, para assim cumprir obrigações diversas. O primeiro poderá requerer a consolidação mediante comprovação do recolhimento dos tributos e o segundo poderá efetuar o pagamento e purgar a mora. E, por fim, ele pergunta se continua valendo a regra doutrinária da impossibilidade de cancelamento da consolidação. Eu proponho que tirem para o ímpar para ver quem começa a falar, ou escolho eu. Posso começar? Tá bem. Primeiramente, eu queria agradecer esse convite, uma honra estar aqui, né, diante de pessoas tão ilustres. E depois eu queria dar assim, a minha interpretação pessoal a respeito dessa alteração da Lei 9.514 pela Lei 13.465. Eu entendo pessoalmente que esse prazo de 30 dias adicional não é um prazo comum entre devedor e credor. Então, qual é o meu entendimento? Em que há 15 dias, isso para as operações de financiamento habitacionais, né, que é a exceção, há um prazo de 15 dias para o devedor purgar a mora no registro de imóveis e um prazo adicional de 30 dias para ele purgar a mora, entendo eu, perante o credor. Esse prazo de 30 dias não é também o prazo para o credor apresentar o ITBI. Esse prazo é um prazo adicional para o devedor purgar a mora. Então, não faria sentido o legislador dar um prazo comum para uma providência custosa, que é o pagamento do ITBI. Então, eu acho que o prazo do credor para efetivar o pagamento do ITBI, ele começa quando se encerra esse prazo de 30 dias. E aí, em São Paulo, aí se pergunta, mas até quando ele poderia fazer esse pagamento e requerer a consolidação? A lei não estabelece esse prazo e nem a alteração da lei trouxe esse novo dado. Em São Paulo, nós já tínhamos o prazo de 120 dias, contados da certidão de decurso de prazo, que me parece que continua de pé esse prazo em São Paulo. Então, não houve uma modificação do prazo de 120 dias para o credor apresentar o ITBI, por essa alteração da Lei 13.465. Houve apenas uma extensão, uma segunda chance para o devedor efetivar o pagamento. E aí, não se falaria essa questão do ITBI. O ITBI deveria ser pago depois dos 30 dias. E não, algumas pessoas estão entendendo que esse prazo seria peremptório para pagar o ITBI. E aí nós teríamos um prazo concomitante entre o devedor pagar a dívida e o credor pagar o ITBI. E isso poderia
elevar o custo, né, da purgação da mora e aí infringir ao devedor um pagamento de um ITBI que não vai se concretizar. Então, essa é a minha posição. O cancelamento, essa é uma posição das instituições financeiras. Já tive pessoalmente pedidos dessa natureza e entendo que não é possível o cancelamento, já não era possível antes da alteração da lei. Em São Paulo, nós temos decisões da Corregedoria vedando esse tipo de prática. E, além disso, a nova lei, o que fez? Tanto não é possível esse cancelamento, que a nova lei diz que, após a consolidação, o devedor terá um direito de preferência. Então, é assim que se resolve o problema da consolidação. Depois que consolidou, pagou, ou pagou antes e não houve uma comunicação a tempo do credor e consolidou-se a propriedade. Como se resolve isso? Com um direito de preferência, mas terá que ser celebrado um novo contrato com recolhimento de todos os tributos e de todas as taxas envolvidas nesse... Eu quero ouvir a doutora Naira, mas eu quero lançar aqui uma provocação. Imaginemos que são duas hipóteses, ou seja, o pagamento posterior à consolidação ou o erro na indicação da consolidação quando o pagamento já foi feito. Então, seria possível distinguir isto também em termos de efeito, tal que nós admitíssemos uma retificação do lançamento feito erroneamente? Essa é a distinção que eu queria fazer, mas passo a palavra à doutora Naira para responder tudo, por favor. Sim, antes de mais nada, também gostaria de agradecer profundamente o convite que me foi feito. É uma honra estar aqui presente com os ilustres Dr. Dipe, Dr. Narciso e minha colega, querida amiga também, doutora Paula. E em relação à questão levantada pelo Dr. Mauro, de fato, eu concordo com a posição da doutora Paula no sentido de que essa a interpretação melhor que se deve dar à lei, que a interpretação teleológica. Ora, se a lei veio para oportunizar e facilitar o pagamento do devedor, não é de se admitir que os dois tenham prazos concomitantes e colidentes. Ou seja, enquanto um paga, o outro tem que recolher o ITBI. Isso realmente causa um conflito. Comportamentos contraditórios não devem ser a base, o fundamento de qualquer interpretação legal. Então, portanto, eu concordo que, primeiro, ele tem um prazo de 15 dias para purgar a mora. Veja que a lei falou purgar a mora, não deu 30 para purgar a mora. Após esse prazo, ele tem mais 30 para efetuar o pagamento. Pronto. É isso que nós temos. Da data da certidão de transcurso de prazo, aqui no estado de São Paulo particularmente, aplica-se o prazo de 120 dias para o credor requerer a consolidação. O que o doutor Mauro, inclusive, ele argumenta nessa questão, relacionado ao pinga-fogo anterior, é dessa guia do ITBI. E se o credor pagar antes? Poderia o credor pagar antes? Para quem que fica essa dívida do ITBI? A questão, aí me parece também uma questão que nós temos aqui decisões da Corregedoria e da Vara de Registros Públicos, que diz o seguinte: antes do requerimento, se vier uma indisponibilidade, se vier uma ordem de disponibilidade, não se consolida a propriedade. Será que o credor, então, também não poderia apresentar esse requerimento com ITBI, para assegurar o seu direito de ver consolidada? Essa é uma provocação também que eu trago aqui, uma reflexão. E aí eu penso que se o devedor tem o prazo de 15 dias para purgar a mora, veja, a mora que é o estado de inadimplência, caberia a ele pagar esse ITBI, caso o credor o requeira ou faça antes. Isso não tira o direito do devedor de arcar com o pagamento. É uma faculdade, falar é assegurado ao devedor pagar. Mas a mora é os primeiros 15 dias. Por que o legislador não falou, então, tem 30 dias para purgar a mora? Ele não estendeu. E nós temos que buscar o conceito de mora para responder essas questões. Então, esse é o primeiro ponto que eu também eu acho que nós devemos refletir sobre essa questão. E a segunda, em relação... e só para lembrar um parêntese, inclusive até nessa decisão ficou até claro, falou assim, antes de ser apresentado para o credor o requerimento, com o ITBI foi prenotado em disponibilidade. Antes, a decisão fala isso. Ou seja, tivesse, a contrário senso, apresentado o requerimento com o ITBI, a indisponibilidade já não poderia mais ser um óbice para consolidação. E lógico que aqui tem vários registradores, inclusive o doutor Flaviano Galhardo já escreveu até um artigo aqui para a revista da Arispe, já fez exposições em outros eventos, dizendo que também essa indisponibilidade não poderia afetar. Mas as decisões dizem que
São no sentido de que, óbvio. Só fazer um parênteses aqui. O pende no conselho foi indicação de vista do, salvo engano, do vice-presidente, do desembargador Ademir Carvalho Benedito, e sucessivamente minha, ou o doutor Luiz Antônio Godoy, sucessivamente minha, um caso em que se está exatamente discutindo sobre os efeitos da indisponibilidade. Se é da data, se ele interrompe um título já previamente constituído, ou se não. Eu não vou antecipar a posição exatamente porque estou examinando um caso concreto, mas é exatamente esse efeito da indisponibilidade. Nós precisávamos de mais espaço para discutir isso, até para comparar até com o direito espanhol, os efeitos da prenotação, das duas travas, aqui na formação do título. Não, eu não sei, o doutor Mauro parece que defende que o 30º dia é peremptório, né? Para ambas as partes. Eu não concordo com isso, eu acho que o legislador estabeleceu um prazo mínimo para ser requerida a consolidação da propriedade. A discussão aqui que não é um problema do oficial, não é ele que vai resolver também, quem vai pagar o ITBI ou não vai. Ele, para averbar a consolidação, ele precisa da guia do recolhimento do ITBI, só isso. Se pagou antecipadamente ou não pagou, é irrelevante. O prazo seria... Em São Paulo tem essa regra dos 120 dias que a Corregedoria criou, mas imagine que não houvesse esse prazo de 120 dias e que o fiduciário não requeresse a averbação da consolidação da propriedade. Enquanto ele não requerer, hoje, a lei é expressa, o devedor pode pagar. Sim. Enquanto não for averbada a consolidação, ele pode pagar. Me parece que pagar diretamente ao fiduciário, não ao oficial do registro imóvel. O oficial do registro imóvel eram aqueles 15 dias. Certo? Depois ele pode pagar. E quando a lei fala em o contrato convalecerá, a lei está pressupondo que não foi averbada a consolidação. Depois de averbada a consolidação, o contrato não convalesce, a não ser que o juiz mande cancelar. Exatamente. As partes não podem cancelar a averbação da consolidação. Perfeito. Parece isso. Seria possível, vou botar isso, uma retificação por um erro de assentamento? Eu acredito seria possível. que não. Eu acredito que não. Você que seria um erro não retificável no registro de imóveis? Eu na averbação da consolidação? Que é comum. Que pode haver. Pode haver relativamente comum. Mas se provar o erro, talvez possa acontecer. O erro que tem ocorrido é assim, um departamento cuida da cobrança e consolidação e aí o pagamento acontece para outro departamento. Mas peraí, erro do fiduciário não, erro do oficial. Se for erro do oficial, aí sim. Aí sim. Estou extremamente de acordo. Isso acontece. Ele pagou no banco e o próprio banco já requeriu depois a averbação da consolidação. Esse é um erro. O doutor Edson Vanderlei de Souza, que é pós-graduado em Direito Notarial e Registral, pós-graduado em Processo Civil, foi escrevente de notas na cidade de Brusque e também foi aprovado no concurso público para registros de notas no estado do Pará. Faz algumas perguntas, vamos hoje só, peço licença para ficarmos em uma só, porque temos um volume de perguntas cujas respostas provavelmente ultrapassarão o prazo normalmente, porque se estende o programa. Isso fica, portanto, para outros, eu peço desculpa, ficará para outros programas. Pergunta a ele o seguinte: qual a possibilidade agora de condomínio de lotes, nos termos da recente Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, com a indicação aqui do artigo 1358-A do Código Civil, diz ele que um lote de terreno passará a denominar-se unidade autônoma. Então ele indaga se nessa unidade autônoma ou sobre ela, portanto, referente a um lote de terreno, poderá instituir-se um condomínio edilício. Doutora Nália, começa com a senhora, por favor. Partindo do pressuposto, eu entendo, condomínio de lotes é regido pela Lei da Incorporação Imobiliária, Lei do Condomínio. Então, é a mesma situação. Imagine-se um condomínio de casas. Posso erigir um prédio, fazer uma incorporação imobiliária lá? Tenho várias torres já implantadas no condomínio. Posso fazer outra torre? Então, isso depende de alteração de projeto.
Não é? É alteração esse do seria o projeto. supercondomínio, né? Supercondomínio do Marcelo condomínio. Terra, condomínio. exatamente. É. Que até o senhor me ajudou muito lá em Votorantim. Nós tivemos um caso assim. Mas tem um Mas aspecto, o- né? No condomínio de lotes, diferentemente do que acontece no condomínio edilício, da 4591 e do Código Civil, o dono da unidade é dono do solo. Ele é dono do terreno, que não acontece no condomínio edilício, em que ele tem uma fração ideal do todo, ele tem uso exclusivo daquilo. O do lote, ele é proprietário do lote. Então, a possibilidade de se instalar um condomínio edilício naquele lote não há nenhum problema. Há possibilidade. O problema está nas frações ideais, porque aquela fração ideal vai ficar pulverizada nas coisas comuns do condomínio de lotes. No condomínio de lotes nós temos propriedade e temos coisas comuns. E as frações ideais são sobre essas coisas comuns, não sobre o terreno todo. Então essas frações é que seriam pulverizadas. Se não houver impedimento, se não houver uma restrição imposta pelo incorporador, não vejo problema em se instalar um condomínio edilício no lote. Sim. Do condomínio de lotes. Mas precisa da anuência depois de todos, De porque todos seria uma aqueles que- alteração. É exatamente o que eu disse. Então, porque a alteração é exatamente essa, doutor Narciso. Vai ter que estabelecer a fração ideal daquela unidade dentro daquela subincorporação e o reflexo- e o reflexo no terreno Não precisa anuência de condominial. ninguém. Será? Se não Então. houver restrição imposta Não. pelo incorporador, o proprietário pode instalar um condomínio edilício ali no lote dele. E Sim, pulveriza as frações mas aquela ideais dele. unidade, o senhor não acha que aquela unidade tem que ter a fração ideal dela própria, vamos dizer, da subincorporação? Mas e, ele pode e no dar terreno? porque ele é proprietário do terreno. É como Ele é se fosse a proprietário do casa, terreno. né? É como se fosse a É como se ele vai casa. construir a casa. Então não importa se ele vai construir uma casa de um pavimento, de Então. 2, de 3 ou de Então. 4. Se houver previsão, essa poderia ser Eu feita. entendo, mas a casa, além dela ter o terreno condominial dela, do artigo 8º, ali 4.591, que fala terreno, quintal, imagina, né, o jardim, ele tem ainda o terreno. Mas eu acho que no condomínio de lote, esse percentual de construção não vai entrar para as frações, porque daí o lote é que é a unidade autônoma. Sim, né? então. Daí, E parece que eu estou começando Mas é a voltar propriedade, para... é propriedade. Mas é o seguinte, se nós tivéssemos um condomínio comum ali, se o proprietário A vende só o lote para 200 pessoas, perfeitamente possível, uma sucessão de muitos serviços, tudo. Ele continuaria com esses 200 participando da área comum, sem necessidade de que houvesse um pedido. Acho que dá na mesma, acho que o doutor Narciso tem razão. Acho que volto atrás da minha... Quando vem na prática Precipitada opinião, é impraticável, né? Você tem um condomínio, você Tem vai que ter colocar mais de 200 unanimidade. pessoas lá. o que pode acontecer é desde o começo, né? O incorporador já prevê essa situação. Aqui eu vou fazer lotes, Sim, aqui eu vou sim. fazer Ah, prédio, sim. aqui eu vou fazer Do casas, início tá tudo fácil. misturado, Sim. né? Tá, do início tá fácil. É a subincorporação, é o Eu acho que subcondomínio. é mais fácil esse condomínio edilício no lote do condomínio de lote do que o supercondomínio. É muito mais fácil de se instalar. O supercondomínio é mais complexo, Porque realmente. você vai ter um supercondomínio, como o nome diz, né? Vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei se eu a entendi inteiramente, mas enfim, os senhores terão melhor entendimento do que eu. Eu agradeço inicialmente ao Dr. Guilherme Machado Costa, que é oficial do Registro Civil e Tabelião de Notas de Pirajuí. Aliás, na verdade, do município a comarca é Pirajuí, o município é Pongaí, não é? E chama o cartório dele Cartório São Francisco, em homenagem à Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E o doutor Guilherme faz a seguinte pergunta. Fala ele aqui da eficácia da prenotação, da citação do processo de usucapião e também em relação à eficácia da declaração judicial ou extrajudicial da prescrição aquisitiva em relação a terceiros adquirentes do imóvel, caso não registrada a pretensão, conforme a Lei 13.097. Lembra que o doutor Narciso Rolando Neto teria opinado ao final do debate ser ineficaz em relação aos adquirentes. Ele volta a colocar o assunto em face do que dispõe o artigo 54, o parágrafo único, na verdade, desse artigo, da Lei 13.097, que, segundo ele, determina a exclusão da ineficácia das situações aquisitivas que independam do registro, o que, de fato, a seu juízo, remeteria ao Instituto da Usucapião, que é
declaratório. Doutor Narciso. Eu não me lembro de ter dito isso aí e Mas se protesto ele pela disse que possibilidade disse, de voltar atrás. Se eu disse, eu quero ter a chance de voltar atrás. Eu realmente não tenho opinião formada sobre isso. Mas é difícil, é difícil. Tem algumas na Lei 13.097, tem algumas brechas que o legislador não conseguiu evitar, né? Porque a concentração dos riscos na matrícula do imóvel não alterou o nosso sistema de registro, né? Quer dizer, continua valendo aqui o princípio da presunção e não da fé pública, né? Então eu tenho dúvidas. Realmente a palavra é essa. Tenho dúvida ainda. A gente precisa pensar melhor sobre isso. Se a declaração da uso capião, que não tivesse sido noticiada na matrícula, produziria efeito em relação ao adquirente do imóvel. Ele está adquirindo de quem perdeu a propriedade. Como é que ele pode ser proprietário? O direito de propriedade de quem ele transmitiu a propriedade foi extinto. E não com a sentença da uso capião, mas foi extinto antes. Vou fazer uma proposta aqui, não sei se querem opinar sobre isso, vou fazer uma proposta que me parece adequada, de nós retirarmos a pergunta e tentarmos na próxima reunião, porque parece realmente que há problemas interessantes. Pergunta muito interessante. Temos agora uma série de questões relativas ao processo de dúvida. Eu queria pedir licença para dizer o seguinte: o processo de dúvida no Estado de São Paulo, ele é tomado efetivamente com umas certas regras, algumas das quais eu até me disponho contra elas. O caso da dúvida inversa é clássica a minha oposição. Mas, em todo caso, tenho que reconhecer que aqui em São Paulo há uma certa regulação. Tá? Isso não se passa do mesmo modo em outros estados. É curioso que não se tem em relação à dúvida a mesma atenção que aqui em São Paulo se dedica a isto. Com o surgimento do Código de Processo Civil e a possível interferência do Código por força do artigo 15 desse Código sobre o processo da dúvida, começa a surgir algumas mais interesses. E a prova desse interesse está aqui, que nós, no curso da semana, recebemos 4 perguntas relativas ao processo de dúvida. Então, vamos aproveitar isso, porque a dúvida, por outro lado, é do saudoso amigo e registrador Silvio Paulo Duarte Marques, que foi lá da 2ª Zona de Porto Alegre, dizia que a dúvida é um problema de copa e cozinha do registrador. E é também um tema que interessa muitíssimo de perto aos juízes, né? Então vamos lá. O doutor Valdeci Guzmão, que é titular do 3º Ofício de Registro de Imóveis da comarca do Recife, a que devo dirigir-me aqui ainda no curso desta semana para participar lá do CONARCE, para muita honra minha, faz a seguinte indagação. Ele menciona o artigo 198 da Lei de Registros Públicos, que traduz-se com 2 referências. Diz o artigo, no seu caput: havendo exigência a ser satisfeita, ou seja, a suposição é uma qualificação negativa, o título é apresentado, o registrador recusa o registro e o devolve com exigências a serem satisfeitas, o oficial indicará essas exigências por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência ou não a podendo satisfazer, esse é o tema, o título será, a seu requerimento, remetido ao juízo competente para dirimi-la. Então ele chama atenção, e tem toda a razão nisso, que são 2 as hipóteses. Ou ele não se conforma com as exigências ou não as pode satisfazer. Na primeira hipótese, diz ele, há um dissenso. Na segunda, ele acha que não há. Mas aqui eu me permito dizer que há dissenso, sim. Tanto há dissenso que ele diz, ele exige que se cumpra. Se não pode cumprir é outra história, mas há dissenso. Então ele pergunta se seria caso, ele defende esta posição respeitavelmente, se a declaração de dúvida deveria ser no sentido de que isso correspondesse a uma autorização para a prática do registro sem o cumprimento do que é exigido. É esta a indagação que ele faz aqui. Quem quer começar com esta questão? Posso. Eu entendo que sim, na verdade. Eu entendo que, assim, muitas vezes o registrador está adstrito a algumas normas ou, né, algumas regras, né, as leis, as normas,
Mas às vezes o entendimento pessoal dele é até que poderia ser feito o registro. Então ele poderia, nas razões de dúvida, expor esse ponto de vista, sei lá, eu não posso porque eu estou adstrito a essa norma específica. Enfim, e eu também acredito em algumas situações excepcionais, é claro, que o registrador possa até pedir ao juiz, através de um pedido de providência, uma autorização para se praticar um ato. Por exemplo, eu tenho na minha comarca um problema que, assim, nos idos de 1980 e poucos, havia um substituto na época que ele recebia o valor para se fazer o registro e ele não lavrava o ato no respectivo livro. Então, assim, havia recibo de custas, o documento era lançado no livro um protocolo, mas no livro não havia nada. Então, como é que nós resolvemos esse problema? Fazemos a pessoa pagar de novo por uma coisa que ela já pagou, existe toda a prova de que ela pagou? Não, eu faço um procedimento, pedido de providências ao juiz, peço uma autorização do juiz para praticar o ato agora, né, com data de hoje, porque não posso retroagir, mas não pagar novamente as custas, porque a pessoa já teria pago. Então, uma providência que eu não posso fazer sozinha, porque não há uma previsão, mas eu entendo que é possível fazer a pedido do juiz corregedor. Em situações muito excepcionais, né? Primeiro, com todo respeito, eu divirjo. Eu acho que não há nenhum caso em que se deva pedir autorização. A lei não prevê que o juiz deva dar autorização para o registro do ato. Esse ato é exclusivo do registrador. Cabe ao registrador decidir ou não. O que é possível é o aproveitamento da documentação. Nada impede que se pudesse fazer uma consulta eventual sobre o aproveitamento de determinado documento, mas não para a prática diretamente do registro. Mas aqui a questão não é essa. A questão que ele está querendo dizer é o seguinte: quando surgiu uma impossibilidade absoluta, vamos supor assim, de satisfazer a exigência. Vou pegar um exemplo muito extremo, mas enfim, suponham que o seguinte, que Tício e Semprônia compareçam a um cartório de notas e ali façam uma escritura de venda e compra de um dado imóvel, de Tício para Semprônia. E a escritura foi toda assinada e o traslado ia ser expedido, mas naquele momento, em virtude do adiantado da hora, e que a dona Semprônia tinha 95 anos, nesse meu exemplo, eu ponho a idade que eu quero, porque o exemplo é meu, não é? Simplesmente ele tira uma cópia simples do que está escriturado, entrega a cópia simples, fala, passem amanhã aqui que eu dou o traslado. E aí, como a vida tem suas surpresas, naquela mesma noite há um incêndio, destrói todo o cartório, não havia backup de nada, e a dona Semprônia também morre. Ou seja, os herdeiros têm uma cópia simples, e cópia simples de escritura notarial não pode ser objeto de registro. Essa é uma impossibilidade absoluta de ser atendida. Sim. E aí a questão que ele postula é a seguinte: haveria ainda dissenso entre o registrador e o usuário quanto ao registro perseguido, ou, na verdade, não há dissenso, e a dúvida seria mesmo dúvida no sentido semântico, que não é habitual nosso, ou seja, estou perplexo ou não sei bem se deve ser de um modo ou outro. Parece-me que ainda há o dissenso, ou seja, ele aponta a existência do obstáculo. Ou seja, qual é a existência do obstáculo? Não há o título notarial. Embora seja muito razoável que nessa hipótese, só que ele não pode decidir sobre a razoabilidade. Então ele aponta o dissenso e nada impede que, a meu ver, que com bons modos ele sugira ao juiz que a solução não é irrazoável, que ele, juiz, poderá, que aliás é a única, a meu ver, a despeito de os juízes terem psicologicamente uma tendência a ampliar a sua atuação, é a única hipótese em que o juiz pode ir além do registrador em matéria do ambiente de legalidade em que ele responde. Não há outra hipótese. O juiz não pode julgar ao modo da jurisdição contenciosa no processo de dúvida. Ele está demarcado por todos os limites, que são os limites de definição da atuação registral, salvo nesse ponto, quando ele poderá dispensar o cumprimento de uma exigência que não possa ser satisfeita. O problema que se põe é saber, e que se trata quando se fala de exigência que não possa ser satisfeita, se é um caso como esse que eu mencionei, de absoluta impossibilidade de cumprir, ou se há outras hipóteses que dariam muito trabalho e que muita diligência, custo, etc., dispêndio de tempo, e que se essa poderia também ser objeto de dispensa do juiz. Essa é a coisa. Doutora Ana. Minha opinião são aquelas que são obstáculos intransponíveis. Esses casos de obstáculos intransponíveis, de fato, então, o registrador atua pautado no princípio da legalidade. Ele não pode dispensar nada. A interpretação dele é uma interpretação muito
não é elástica. Então, ela é pautada, estrita. Então, nesses casos em que é um obstáculo intransponível, há um dissenso, realmente, porque o registrador Eu acho que é. exigiu, ele não pode cumprir, e prova o registrador. Não vamos usar a palavra opinar, porque o registrador não vai dar opinião. Mas ele pode trazer subsídios ou até outras decisões que embasem a decisão do juiz para que realmente supere aquele óbice, afastando determinado princípio registrário diante de um obstáculo intransponível e razoabilidade. A razoabilidade seja ponderação e razoabilidade. Doutor Narciso, se há de lembrar que no tempo que o doutor Narciso era o grande nome lá da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, assessorando o nosso querido desembargador Silvio do Amaral, nós tínhamos umas decisões lá no Conselho sobre a diferença entre a impossibilidade relativa, até usávamos uma expressão em latim, né, dificultas prestant, a dificuldade de alcançar um resultado e a impossibilidade absoluta. Esta, sim, estava sujeita ao artigo 198. Quer acrescentar algo? Eu vejo a possibilidade de o juiz, no julgamento da dúvida, porque o juiz está na instância administrativa, julgando a dúvida. Ele não está na atividade jurisdicional. Então, eu vejo a possibilidade de ele dispensar exigências, aquelas ligadas à segurança jurídica do ato. Eu preciso da prova do casamento para saber se o cônjuge era aquele realmente, ou se houve divórcio e não era o... Preciso da certidão de casamento. O oficial não pode dispensar. Ele não pode dizer, não, mas nesse caso aqui, aqueles outros elementos são suficientes para eu entender que era o cônjuge era aquele mesmo. Mas em outros, se ele não tiver a certidão de casamento, ele não pode praticar o ato. E o juiz pode. O juiz, na via administrativa, entende que os outros elementos são suficientes. Agora, quando é caso de, por exemplo, esse do seu exemplo, eu acho que dependeria de uma declaração da existência do ato, do negócio jurídico, na via jurisdicional. Veja, ele tem uma cópia simples, né? É isso que eu sei. Não. Porque na via jurisdicional o juiz pode admitir. Não, na via jurisdicional tudo. Então, mas eu acho que na via administrativa o juiz não estaria avançando. Ele estaria... Não, eu dei como exemplo a possibilidade daquilo que pode ser levado ao juiz, para que o juiz decida e o registrador não poderia. É uma possibilidade absoluta. Se o juiz vai deferir ou não... então. Mas ele tá lidando com a formalidade essencial do negócio jurídico. Não, eu dei um exemplo. Na verdade, era para caracterizar mais mas serve bastante. Absoluta. Serve bastante o exemplo, exatamente para diferenciar o que o juiz pode e o juiz não pode. Né? Olha aqui, doutor Wagner Winkler de Oliveira faz a seguinte pergunta. Em que lei está previsto o rito do pedido de providências? Porque está na moda muito falar em pedido de providência. A doutora Paula, agora há pouco, falou sobre pedido de providência. Menciona aqui o artigo 19 das volumosas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, a cuja sigla NSCGJ tremem todos os oficiais de registro e notas de São Paulo. Ele diz que o artigo 19 prevê sua existência, mas não especifica o rito a ser seguido. Eu posso tentar responder isso submetendo aqui. Isso, na verdade, em São Paulo, está previsto no artigo 246 do Código de Organização Judiciária, que é o Decreto-Lei Complementar número 3, de 28 de outubro de 1969. Não cabia realmente às normas de serviço da Corregedoria especificar rito a seguir-se. O pedido de providência, na verdade, é mera especialização, sem forma, do direito de petição que está previsto na Constituição Federal. É isto. Só que para São Paulo há uma norma que prevê prazo para o recurso que se tira do pedido de providência. Essa é a única diferença. Mas não tem mesmo maior rigor, é um pedido amplo, suficiente para que se possa exercitar o direito de petição, de reclamação, etc., que está na Constituição Federal. Parece-me assim. E complementando o que o doutor Ricardo disse, o problema em São Paulo é que nós não admitimos, o nosso Conselho Superior da Magistratura não admite a dúvida em caso de averbação. É verdade. Então, o caminho que se ofereceu foi esse, o pedido de providência. Eu lembro quando eu trabalhava na vara de registros públicos, há muito tempo atrás, não existia esse nome, pedido de providência, mas havia o requerimento da averbação. Mas isso saiu do CNJ. Requerimento da averbação. Que surgiu pelo CNJ. Pelo CNJ que tem no regimento interno do CNJ, tem. Era requerimento da averbação. Naquela época, imaginem,
o cancelamento da hipoteca era judicial, o cancelamento do usufruto era judicial, tinha que apresentar certidão de óbito e o juiz mandar cancelar. Ainda isso, mas já na vigência da Lei 6.015. Mas havia o requerimento de averbação, pedia-se uma averbação. E o pedido de providência serve para outras coisas também, não é só para averbação. Quando o oficial recusa e o interessado pede ao juiz. Serve para qualquer outra coisa. É informal, na verdade isso é informal. Não há um rito a ser observado. Apenas quanto a recurso, há uma previsão. Mas também agora a questão de uns 15 dias informou minha estimada amiga, juíza da primeira vara da Justiça Pública aqui de São Paulo, a doutora Tânia Mara Hawali, que havia remetido à Corregedoria Geral algo que poderia encartar-se como pedido de providência, chamava-se de consulta, e que ela havia dado uma resposta de algum modo controversa, uma situação nova, ela decidiu com boa fundamentação, mas é uma questão controversa. Ela entendeu de mandar à Corregedoria Geral esse pedido de providência, sem recurso, sem nada, para que se consolide esse rendimento, se confirme, eventualmente estendendo-se ao Estado de São Paulo inteiro, ou, diversamente, se aguarde um tanto mais a experiência do que ela referiu na consulta para verificar se adota ou não. Esse é um sistema amplo, né? Mas, enfim, apenas para responder aqui ao Dr. Wagner, em São Paulo há uma previsão. Não me parece que essa previsão tenha sido revogada, do artigo 246 do Código de Organização Judiciária. Não é isso, doutora Neto? Sim. Mas me parece que tem um outro artigo nas normas que agora unificam o procedimento. Então, o procedimento de Mas dúvida... Mas norma de serviço? Sim. Mas que não cabe as normas de serviço. Em São Paulo. E também não cabe as normas de serviço fazer norma. A Corregedoria Geral não tem competência normativa. Exatamente. Pro procedimento, porque o que acontecia muito antigamente é que, assim, não se prenotava, por exemplo, a averbação. Quando eu entrei na serventia era assim. Se fosse pedido de providência, não tinha uma prorrogação da prenotação. Era esse o entendimento. Eu já cheguei lá, mesmo antes da alteração, já comecei a prenotar todos os casos. Eu vou protestar aqui, porque toda vez se lembram do meu erro da década de 80, porque fui eu que fiz essa bobagem de cisão entre averbação e registro. Eu já tive mais de uma vez a ocasião de explicar que isso era necessário politicamente na ocasião. Você lembra por quê, né? Eram as divergências no Conselho. As divergências eram tamanhas que era a melhor coisa para eliminar isto, tirar as averbações de lá e deixar a Corregedoria. Mas, na verdade, é um equívoco isso. Eu não sabia eu não tinha conhecimento dessa questão. Eu fui o culpado. Então, toda vez agora se lembra aqui que é para a maior humilhação minha. Não estava sabendo. Mas agora, de fato, assim, com o procedimento eletrônico, enfim, ficou um procedimento só. Agora, esse pedido, essa amplitude é necessária, essa informalidade, para que as coisas andem, para que fluam. Vamos mudar aqui. O doutor Carlos Eduardo Rocelli faz uma série de perguntas aqui muito interessantes a respeito ainda do processo de dúvida. Pergunta primeira, se o terceiro interessado pode recorrer por meio de apelação de uma sentença de dúvida. Se interposta a apelação, a demanda deve ser julgada no Estado de São Paulo pelo Conselho Superior da Magistratura ou pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E, finalmente, pergunta se dessa decisão de órgão superior, ou seja, de segunda instância, caberia ainda algum recurso. Quem quer começar com isso? Posso, doutor Narciso? Não, Nossa, vamos. E, em relação a essa primeira questão dele, de terceiro interessado recorrer, não há previsão. Em primeiro lugar, só que a previsão... Não, está na lei de terceiro prejudicado. Exatamente, prejudicado. Terceiro, exatamente, não tem previsão para qualquer... Tem que demonstrar o interesse jurídico nisso. Inclusive, agora foi admitido até o tabelião de notas como amigos... Vamos fazer uma figura do amigos Cury. Então, essa questão ela já está superada. Agora, Cury é seu parente, né? Exato. Só que no árabe é Huri. Huri, tá certo. É Huri, não é Cury. E aí, olha, inclusive ele fala até assim, com a interposição da apelação, a demanda seria julgada pelo Conselho ou pelo Tribunal de Justiça. Aí tá bem definidas as competências, se é um ato de registro, se é um ato de averbação. Em São Paulo, é assim? Em São Paulo. Em São Paulo, em São Paulo. Exato. Nós estamos falando aqui no estado de São Paulo e esquecemos que estamos conversando com vários... Mas eu acho que a base da resposta é que o processo é administrativo, né? Sim, administrativo. É administrativo. E vocês viram que saiu ontem? Acho que na semana passada, inclusive, no STF, julgou o recurso... Aliás, desculpa, a Corregedoria Geral negou recurso extraordinário
Doutor Manuel proferiu uma decisão exatamente disso. Quer dizer, houve o recurso de apelação, depois o recurso extraordinário. Mas não foi Refutou, admitido. não foi admitido. Ele refutou, muito bem fundamentado. Mas, não obstante, há acórdãos do Superior Tribunal de Justiça em processos de dúvida. E fazem uma distinção lá sobre matéria jurisdicional. Sim, eu concordo com as observações. O procedimento é todo administrativo, então não há que se falar em recurso para o Tribunal de Justiça. E a Não, o Tribunal de Justiça, sim. Aqui, Pedro. Sim. E as decisões da Corte de Direito de São Paulo são sempre nesse sentido de restringir os recursos, né? Não há... até agravo de instrumentos também há uma restrição. O que às vezes eu me pergunto é se não caberia embargo de declaração em alguns momentos. Acho que sim. Até o registrador, né? Às vezes a gente tem vontade de fazer os embargos, Então, mas vamos lá por parte. O terceiro prejudicado, na própria lei de registros públicos, prevê a possibilidade, e nós temos que agora examinar um pouquinho mais essa questão com uma vista d'olhos sobre a interferência eventual do novo Código de Processo Civil a respeito da matéria. Então, sim, pode, e acho que até mais amplamente. A interposição da apelação, no Estado de São Paulo, a demanda continua sendo julgada pelo Conselho Superior da Magistratura, porque o direito organizatório paulista prevê essa competência. E preveu, a meu ver, agora faço um parênteses, com uma composição contrastante com o que consta do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o Código de Processo Civil diz que a apelação, que é o recurso previsto na Lei 6.015, deve ser julgada por 3 magistrados, e o nosso Conselho tem 7 magistrados e os 7 votam. A meu ver, isso pode levar mesmo à arguição de nulidade. Mas, enfim, em São Paulo se julga, pois, por um órgão administrativo, que é integrado, isso eu digo para que saibam os dos demais estados, pelo presidente do tribunal, o vice-presidente do tribunal, o corregedor-geral, o decano, ou seja, o magistrado mais antigo da carreira, o presidente da seção de direito privado, o presidente da seção de direito criminal e o presidente da seção de direito público. São 7 magistrados. Em outros estados, ora o recurso previsto é de julgamento exclusivo do corregedor-geral, e isso traduz também num contraste com a lei, porque não há como julgar a apelação por 3 magistrados, conforme consta do Código de Processo Civil, que é invocado analogicamente para suprir as falhas, a lacuna da lei de registros públicos, mas, enfim, só há previsão de julgamento monocrático. No estado do Rio Grande do Sul há uma Câmara. O direito organizatório prevê que uma determinada Câmara que julga o processo de dúvida. São Paulo, volto a dizer, é julgado pelo Conselho Superior da Magistratura. Da decisão do Conselho, em rigor no processo de dúvida, teoricamente, caberia recurso para o egrégio Conselho Nacional de Justiça. Só que acontece que o Conselho Nacional de Justiça frequentemente não conhece, tem os critérios lá, seria realmente demasiado. Eu queria contar que a ministra Nancy Andrighi, quando me honrou imensamente convidando-me a assessorá-la, indagou-me se não era caso de nós. E eu disse, olha, acho que não conviria, porque só no estado de São Paulo nós temos um volume de serviço muito grande com as dúvidas. Levar todas as dúvidas para o conhecimento do Conselho Nacional seria complicado. E apesar das vantagens que poderia resultar de uma certa uniformidade nas decisões em caráter nacional, haveria desvantagem também de não se reconhecer as circunstâncias e peculiaridades locais, que muitas vezes interferem com essas decisões. Eu só avançaria uma coisa a mais. Aqui em São Paulo sempre se admitiram os embargos de declaração das decisões do Conselho. Também se admitiu o manejo de agravo contra a decisão de primeiro grau, antigamente, depois da prolação da sentença, para impedir que um juiz, pura e simplesmente, não recebesse uma apelação, não haveria controle. Hoje, assim me parece, não só cabe agravo interno de eventual decisão monocrática tomada no processo de dúvida, essa decisão pode ser controlada pelo colegiado, mas também me parece que o recurso de agravo está expandido. Embora haja restrição no Código de Processo Civil quanto à interposição de agravo, hoje o agravo é muito restrito no Código de Processo Civil, algumas hipóteses parecem-me adequadas. Por exemplo, permite-se no Código de Processo Civil o agravo contra o indeferimento do benefício de gratuidade da Justiça. Antigamente isso não era previsto, isso era matéria de
preliminar em apelação, se tivesse sido negado no curso do processo, e aí sim o Conselho poderia rever essa matéria. Agora não mais. É perfeitamente possível agravar no curso da decisão. E como o artigo 15 do Código de Processo Civil determina que as normas deste Código de Processo se apliquem também no que couberem aos processos administrativos, parece que aqui cabe. Então nós tivemos aqui um pouco de expansão no tema do agravo para o âmbito da dúvida, por mais que o Código esteja restrito nessa matéria, né? Bom, agora, Superior Tribunal de Justiça e Supremo normalmente não conhecem do recurso especial do recurso extraordinário, embora o superior algumas vezes reconheça que há alguma questão contenciosa, porque as decisões, às vezes, nas dúvidas, extrapolam um pouco seus limites. Daí que o superior entenda que, em alguns casos, em virtude, segundo um eventum litis, por assim dizer, exatamente porque a matéria focada foi jurisdicional, por engano, no âmbito da dúvida, é que o superior, às vezes, conhece. Doutora Naila. Do terceiro, engraçado, quando eu li essa questão, me remeteu na cabeça uma discussão que tem nos registradores do litisconsórcio. Se há litisconsórcio na dúvida... Então. E se eles podem recorrer, embora nem sequer... Então, na hora que veio a cabeça terceiro, por que isso veio sábado? Uma pergunta, esses WhatsApps de grupo, a pessoa falou, olha, mas cabe litisconsórcio? Então. E o terceiro, no caso, até eu anotei, acho que ele era promitente. Olha aqui, agora, com a nova lei, é perfeitamente possível. O WhatsApp também agora já tem a resposta. Não, assim, é o seguinte, imagine agora com o novo Código de Processo Civil, anteriormente não havia essa possibilidade. Com o novo Código, é possível, a meu ver, o litisconsórcio. Em que situação? Repare o seguinte, eu alieno um imóvel para a doutora Paula e para a doutora Naila. A doutora Paula vai e apresenta o título para registro, o registrador se nega. Mas ela vai para os Estados Unidos de novo, fazer doutorado, não está nem preocupada com esse registro. E a doutora Naila fica preocupada. Diz, olha, ela não está tomando conta da coisa. Ela entrou, requereu a citação de dúvida, mas abandonou o processo, não vai impugnar, não está interessada. Mas eu estou interessada. Então, ela requer no processo de dúvida, antigamente não era possível, a sua intervenção como litisconsórcio. No sistema anterior, em que se aplicava a legislação estadual e os precedentes do Conselho, não se admitia. Com o novo, com o artigo 15, é perfeitamente possível a intervenção de terceiro, seja a conta de litisconsórcio, seja a conta de assistência. Imagina o seguinte, ela só comprou um imóvel, mas há um compromisso de compra e venda em seu favor. Há um interesse seu, já não de litisconsórcio, mas como assistente. Então, pede para intervir no processo. Nesses casos, e também do amicus curiae, em que há um pedido de intervenção no processo, em primeiro grau já, se o juiz indeferir, a meu ver, há cabimento imediato do recurso de agravo. Nossa, que era uma coisa que não se previa antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Então, teríamos litisconsórcio passivo necessário também? Em alguns casos. Então, Não pode falar. Sabe, até a expressão litisconsórcio ela é aplicável aqui analogicamente, porque não há lide. Não. É aí que está. Mas é uma analogia. Então. Aqui se aplica por analogia. Você não pode falar propriamente de litisconsórcio passivo. Mas nós aqui afloramos um tema que poderá um dia ser melhor discutido, que é o da possibilidade de o registrador recorrer da sentença. Por que razão? Porque aqui eu lembro uma coisa... Pelo menos o embargo de declaração. Isso nós estávamos conversando. Eu conversei, o desembargador Manuel, numa das reuniões do Conselho, num recurso que foi tirado pelo Ricardo Narra, aqui de São Paulo, eu sugeri que se conhecesse do recurso. No final acabou não sendo conhecido, por motivos... Mas o próprio desembargador Corregedor-Geral e o presidente do tribunal, e o desembargador Ademir de Carvalho Benedito, que é muito ponderado, muito lúcido, concordaram com a minha observação de que nós temos que evoluir para começar a admitir o recurso do registrador. E não era admitido no sistema anterior por um motivo anexo à solução que nós demos ao tema dos honorários. O doutor Narciso tinha de lembrar. Para evitar, as partes pediam, o interessado pedia a condenação do registrador de honorários se a dúvida fosse julgada improcedente. Então, para evitar isso, o que nós dizíamos? Não, o registrador não é parte. Então não pode ser condenado. E de não ser parte, não podia recorrer.
Ora, o sistema, os argumentos, a meu ver, são equivocados. Ele não é parte porque não há parte no procedimento administrativo, em nenhum caso. O processo administrativo não tem parte. Ele não tem interesse. Não tem. Agora, ocorre que o interesse de agir dele é o interesse de defesa da segurança jurídica e porque ele ocupa o papel de contraditor, ou seja, nele estão representados os interesses do contraditório. Então, a meu ver, caberia. Eu dei um exemplo prático lá. Observe, olha, numa comarca em que o registrador seja quem realmente conheça do registro, que haja um juiz novo que eventualmente não esteja tão afeto àquilo, e um promotor que não recorra, o juiz pode determinar qualquer coisa eventualmente absurda, e a única pessoa que poderia trazer ao conselho para verificar os fatos seria o registrador, que, na verdade, quando recorre, abre mão dos emolumentos. Veja que isso seria realmente uma função institucional, mas isso teríamos que ver à frente. Vamos prosseguir um pouquinho mais? Admitindo, olha, essa pergunta vem a calhar. Dr. Pedro Francisco Queiroz de Oliveira pergunta o seguinte: se o oficial do registro puder interpor apelação, que é o caso que nós estamos discutindo aqui, haveria necessidade de ser representado por advogado constituído? O que parece? Parece que não. Eu acho que sim. O estatuto de advogado exige. Não, aí se aplica a norma do processo. O que o processo diz? Porque quando ele suscita, não há necessidade de ser representado por advogado, porque está em fase antejudicial. Quando entra em juízo, se aplicam as regras do processo e acho que isso é necessário. Sim. E por último aqui, o doutor Sandro Matukawa faz a seguinte pergunta: os prazos do protocolo para fins de registro não se prorrogam, salvo os casos previstos em lei, sendo o seu cômputo a partir do primeiro dia, a partir da apresentação do título. Ele pensa que deva ser o primeiro dia útil. No caso de dúvida... Não é? Eu não concordo. Não concordo, eu sei. Eu também não. No caso de dúvida, como uma impugnação ao loteamento, onde os documentos serão remetidos ao corregedor, existe um prazo de 5 dias para a manifestação do requerente e da municipalidade. Este prazo deve ser contado como improrrogável ou é possível aplicar o prazo do Código de Processo Civil, dias úteis, com fundamento no artigo 15? Doutor Narciso, vamos lá, provocar o doutor Narciso já. Se ele tem esperança de que em 2 dias a mais ou 3 dias a mais ele vai resolver o problema, eu acho que esse prazo não é peremptório de 5 dias, absolutamente. O meu interesse é resolver o problema. A contagem de dias úteis, eu acho que a contagem deveria ser em dias úteis por força do Código de Processo Civil. É um processo, essa da impugnação é uma fase extrajudicial, depois passa para a judicial, mas é um processo e se aplicaria. Em São Paulo há uma decisão em sentido contrário. E o da prenotação, eu acho que começa no dia da prenotação, o prazo. O que mais que ele tinha? É isso, basicamente isso. Doutora Paula, quer acrescentar algo? Não, eu concordo. Doutora Naila. Não, eu concordo. A aplicação do Código de Processo Civil vai mudar, vai refletir de forma muito contundente a nossa forma de agir. Por isso, eu acho que temos que amadurecer essas questões, prazos, a própria representação do advogado mesmo no CPC, que embora já existia lá agora eu lembrei, no artigo 1º lá do próprio estatuto, mas eu acho que nós poderíamos, sugiro aqui no Pinga Fogo, que sejam exploradas realmente, venham essas perguntas, explorados esses temas, dos prazos, olha, inclusive. Eu quero dizer do meu contentamento do programa de hoje, mais uma vez. Esse programa tem sido muito divertido, acho que o doutor Narciso também está de acordo comigo, porque além de nós estarmos aprendendo bastante aqui com os registradores que nos têm visitado, advogados e tudo, tem sido uma ocasião muito simpática. Esses debates são muito simpáticos, são conversas muito simpáticas, nós nos sentimos muito à vontade aqui, e até à vontade para retificar posições, para ir e vir nas posições, levantar problemas e deixar que aos poucos a verdade vá aparecendo, né? Vá se extraindo dessas discussões. Eu quero agradecer muitíssimo a doutora Paula, a doutora Naila, pela simpática e competente presença aqui entre nós. Virão outras vezes, isso não parará aqui, mais à frente fazemos questão de convidá-las outra vez para comparecer ao nosso programa. Agradecer ao doutor Narciso
pela simpatia e competência a que nós já nos acostumamos, todos nós, a nossa administração, ao valioso serviço técnico, a doutora Maria Michalopoulos, que é a responsável pela coordenação aqui do programa, e ao doutor Francisco Raimundo, reitor da Uniregistral. Quero agradecer a todos aqueles que têm prestigiado o nosso programa, aqui comparecendo, seja para assistir-nos, seja, como desejamos, para que remetam perguntas. E desculpar-me de não podermos ler todas as perguntas inteiramente, porque o volume, felizmente, tem sido vultoso. E mandem perguntas para pinga.fogo@arispe.com.br para, assim, participarem do nosso programa Pinga Fogo. Muito obrigado a todos.